Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Meus queridos irmãos, eu serei sucinto, não serei prolixo nas minhas palavras. Precisa mudar a entonação de voz para pregar, precisa sair do agudo para o grave, precisa mostrar uma voz de impacto para pregar. Vamos falar sobre isso. Vem comigo. Olá, gente, tudo bem com vocês? Graça e paz da parte do Eterno. Eu sou Elisama Santos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você gosta de conteúdos teológicos, assuntos relacionados à vida cristã, estudos bíblicos, você está no canal certo, se inscreve, deixa aí esse like para estar apoiando esse projeto que é muito importante, tá certo? Então vamos lá. Muitas pessoas, jovens principalmente, que começam a pregar, têm a ideia, têm a ciência de que precisa mudar a tonalidade da voz. Muitos jovens têm aquela voz mais aguda e se espelham em pregadores que têm aquela voz grave, aquela voz de impacto, como por exemplo Júnior Trovão, né, que tem aquela voz de impacto, aquela voz grave, e querem também chegar no púlpito e botar essa voz, entonar essa voz, trazer aquela voz grave, aquela voz de impacto, pensando que isso vai fazer com que as pessoas entendam que ele prega bem, né, que ele é um ótimo pregador. E por incrível que pareça, e eu vou falar do meu segmento, que é o pentecostal, muitas pessoas pensam que quando a pessoa tem uma voz grave, uma voz de impacto, aquela voz poderosa, só basta isso para pregar bem, né? Muitas das vezes a pessoa não prega bem, mas tem aquela voz de impacto e alguém diz, rapaz, aquele cara prega bem, porque tem uma voz de impacto, às vezes tem um vocabulário amplo, e precisa isso? Gente, não precisa isso, né? Até porque quando você muda essa sua tonalidade, a entonação de voz, né? Você sai do agudo para o grave, você perde até a sua dicção natural. Isso não é bom. Eu não estou falando aqui de que quem já tem a voz grave, né? Quem tem a voz grave, tudo bem. Como por exemplo, como eu falei, o Júnior Trovão tem aquela voz de impacto. Mas tem pregadores que estão começando agora que querem entonar a voz, né? Achando que a sua mensagem vai ficar poderosa. E não é isso. Quem quer começar a pregar é oração e leitura de Bíblia. Né, para quando você chegar no púlpito, você dominar o assunto, expor a igreja, explicar o texto. É isso que vai fazer com que a sua pregação ela seja uma pregação impactante. O Espírito Santo venha falar através de você. Uma vida de oração, leitura de Bíblia e estudo da palavra de Deus. Né? Não é a voz, não é aquela entonação grossa. Uma vez eu estava em um evento, eu ouvi um pregador lá, um jovem, pregou, deu uma palavra, e ele com uma voz de impacto, ele começou com aquela voz, e eu vi que no decorrer da pregação, a voz dele foi de grave para média e terminou no agudo, né? Porque ele começou querendo mostrar que tinha uma voz de impacto, mas na realidade não tinha. Quando ele terminou o evento, foi dar a paz do Senhor, paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, meu irmão. Oxe, cadê aquela voz? Né? Então, isso é besteira, isso é ilusão. Né? E não adianta você querer fazer uma performance. O que existe hoje nos púlpitos é muita performance, pouca escritura, pouca vida de oração, pouca santidade. Cria-se um personagem, né? Aí vem a voz, né? Vem a colocação das palavras, um vocabulário amplo. É importante, mas isso não é tudo, né? Duas coisas. As pessoas pensam que vocabulário amplo e voz grave, voz grossa, é tudo para subir no púlpito e pregar. Não é. E como eu falei, infelizmente tem igrejas que entendem isso. Quando o pregador chega com vocabulário amplo, falando coisas até que eles não entendem, né? E com aquela voz grossa, aí quando termina o culto, o cara não explicou o texto, não expôs o texto, não fez nada ali, enrolou, foi para lá, foi para cá. Aí os irmãos dizem, rapaz, que pregação, hein? Só por conta da voz e de algumas palavras que ele colocou lá no texto, algumas frases de impacto. Então, tudo isso é performance, não precisa, né, você mudar a sua voz. Haja naturalmente, tenha uma vida de oração, busque a Deus, tenha uma vida de santidade, leia o texto, explique o texto. É aí que você vai ver o Espírito Santo falar através de você, de forma natural. Não precisa você criar um personagem. É diferente de a gente se espelhar em alguém.
Eu me espelhei em muitas pessoas, né? Quem já não se espelhou em alguém? Quando a gente era muito jovem, adolescente, a gente se espelhava nesses pregadores como Marco Feliciano, Gilmar Santos, Abílio Santana, mas com o decorrer do tempo você vai seguir o seu próprio caminho, né? E hoje as pessoas estão se espelhando muito assim, Júnior Trovão, né? Que é aquela voz de impacto, é aquele pregador, mas o Júnior Trovão é o Júnior Trovão. Deus usa ele daquela forma, aquela voz é dele, né? Se você também tem a voz grave, tudo bem. Estou falando de pessoas aqui que querem mudar a coisa, né? Querem trazer uma voz para tentar chamar a atenção e fazer com que as pessoas, pela voz, pensem que ele prega bem, que a voz, a tonalidade de voz não é pregação, não é exposição da escritura. Então, no decorrer do caminho, você vai conseguir achar o seu caminho. Você vai se espelhar na pessoa, tudo bem, todo mundo se espelha, como eu falei. Mas a partir do momento que você for amadurecendo, lendo a Bíblia, né, orando a Deus, você vai encontrar o seu caminho, a forma de você expor a escritura. Se você é um pregador que prega mais de forma temática, de forma mais textual, de forma mais expositiva, né? Não importa, o que importante é que você seja bíblico. Eu falei uma vez aqui no vídeo falando sobre sermão temático. Alguém diz, não, o sermão temático não é bíblico. Mentira, o sermão temático ele é bíblico sim. Isso vai depender de quem vai fazer. Então, no decorrer do tempo, tem pessoas que gostam mais do sermão temático, ele vai caminhar bem pelo sermão temático. Outros vão caminhar pelo textual bem. Outros que estudam mais, né, vão caminhar pelo sermão expositivo, mas você tem que achar o seu caminho. Você não precisa vestir um personagem para subir no púlpito, né? Como um personagem. E quando você descer, as pessoas vão ver que você não é aquela pessoa, que você não tem essa voz impactante, né? Que muitas das vezes no seu dia a dia você não tem esse vocabulário, você usa um vocabulário para o púlpito e no seu dia a dia é outro. Não, você tem que ser o que você é no púlpito e na sua vida. Isso é importante para um pregador. Ele não pode ser duas pessoas, porque tem pessoas que é um no púlpito e outra pessoa na vida particular. As pessoas vão achar estranho isso em você. Não, você tem que ser o que você é no púlpito e na sua vida. Aquilo que você prega, você tem que viver na sua vida cotidiana. A sua forma de falar, de agir, de se comportar, isso é muito importante. Então, meu irmão, não vá nessa, principalmente para quem quer começar a pregar e está começando, não vá nessa questão de você querer mudar a sua voz, né? De você criar um personagem, né, no púlpito, porque não vai dar certo. Ore, leia a escritura, né? Estude bastante, que é muito importante, que com certeza Deus vai usar você bastante. Tá certo? Era isso que eu queria falar para vocês. Se vocês gostaram do conteúdo, se inscreve aí e deixa o like, é muito importante. Nós estamos aí atingindo quase 1.000 inscritos, né? O nosso canal é pequeno, mas pra gente vai ser uma vitória e eu creio que a gente vai conseguir alcançar essa meta. Tá certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Graça e paz da parte do Eterno.